Olá pessoas, como vocês estão? Tudo bem? Vamos começar agora a nossa última aula do semestre falando de perfuração e desmonte de rochas. Tá? A gente já falou, vocês tiveram aula com o Eliseu, né? Grande parte do semestre. Comigo vocês viram perfuração e desmonte de rocha, na parte de desmonte subterrâneo, impactos e controles do desmonte de rochas. Depois disso, nós vimos Mine to Mill, que foi a nossa aula passada agora, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre legislação. E alguém vai me perguntar, Gleison, mas por que de legislação, né? Qual a necessidade da gente estudar legislação? Como eu sempre brinco, nós temos que saber das leis que nos regem, né? Que estão governando as coisas que nós temos que fazer, tá? Então, por conta disso, é muito, 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 muito importante que nós saibamos o que são e como são as leis que estão em volta do desmonte de rochas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu falei na aula do Mine to Mill, por exemplo, que eu brinquei lá na hora que eu falei da síndrome de Gabriela, do carregado da pedreira, que ele queria fazer uma atividade e aquela atividade poderia gerar cadeia para ele, tá? Então, a gente tem que saber o que pode e o que não pode fazer, como fazer e por que fazer, tá? Então, esse é o objetivo dessa aula, da gente conversar sobre essas legislações, e eu vou apresentar para vocês um pouquinho do sistema SICOEX, tá? Que é o sistema de controle de materiais explosivos através do Exército, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? E então a gente tem legislações sobre explosivos, é o tema da nossa aula. Então, a gente vai ter como sumário, basicamente, a portaria 147 do Exército, tá? De 21 de novembro de 2019, uma legislação que ela é recente. Antes era a portaria portaria 115 Colog 3 do Exército, salvo engano era de 2012 e ela mudou em 2019. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a portaria 118 Colog, Comando Logístico, né? Significa, de 4 de outubro de 2019, a portaria 56 Colog de 2017 e a instrução ITA, né? Instrução Administrativa 22, tá? De dezembro de 2019, e elas regem o que a gente precisa saber, pelo menos por enquanto, sobre legislação de explosivos. Por que eu falo por enquanto? Porque, como o pessoal da internet gosta de dizer, esse vídeo pode envelhecer rápido, tá? Essas leis elas podem mudar. Hoje são as leis que estão valendo, são essas aí, tá? Meu telefone pensou, quando eu falei alguma coisa aqui, ele já fez uma pesquisa. Então a gente tem que hoje saber que são essas leis, mas pode ser que quando vocês começarem a trabalhar, essa lei tenha mudado, tá? E aí é sempre bom vocês procurarem as alterações das leis, as mudanças que acontecem, tá? Porque quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, não tinha nenhuma dessas, nada. Era meio que banda voou, como o pessoal gostava de dizer. E agora é um processo muito mais complexo, muito mais rígido, muito mais criterioso, tá? Que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Então aí a gente vai falar sobre essas 4 leis. Então, a primeira que a gente tem, eu não vou ler todas as leis, porque isso é impossível de fazer isso com vocês agora, ia ser um saco, ia ser chato para vocês pra caramba, tá? Mas eu só preciso que vocês tenham umas ideias. Eu vou colocar a lei, vou disponibilizar todas elas para vocês lá no Moodle, vou deixá-las todas listadinhas, bonitinhas. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas delas, tá? Alguns artigos específicos, eu vou abri-las aqui também para a gente dar só uma passada rapidinha sobre elas. Tenho certeza, eu nunca as li todas, mas eu sei mais ou menos o que elas querem dizer, porque eu não trabalho mais diretamente com explosivos, então eu não me aprofundei tanto, tá? Eu me aprofundo mais naquilo que os meus amigos falam, que eu vejo o pessoal comentando em grupo do WhatsApp que está se enrolando, que aconteceu algum problema. Eu já dei uma lida geral sobre elas, mas eu não sou um especialista no sistema SICOEX, tá? Não sou especialista em leis, mas eu acho que a gente precisa lê-las com muito carinho, tá? Então, essa primeira lei que a gente tem aqui
é a portaria 147 do Comando Logístico, onde ela fala diretamente, né? Inicialmente ela fala para a gente aqui que no uso das atribuições previstas no regulamento do Comando Logístico, tá? O Exército, né, ele fez essas considerações visando estabelecer procedimentos administrativos para os exercícios de atividades com explosivos e produtos que possuem nitrato de amônio. Como a gente sabe, os explosivos eles são formados basicamente, né, nitrato de amônio e outras coisas. Por isso, pessoal, que existem casos que dentro de áreas de mineração, por exemplo, você não pode andar com fertilizante de solo, que é o nitrato de amônio, porque isso pode ser considerado como material base para você fazer um explosivo não controlado, né? Não especificamente feito em indústrias, né? Então aí você pode estar sendo suspeito, você pode estar entrando em suspeição sobre você estar fertilizando o solo ou você estar fazendo um explosivo. Então não é interessante você andar com explosivo em área de mineração, não. Tá? Então essa portaria 147, ela fala que, no seu artigo 3º, que o termo explosivo utilizado nessa portaria envolve acessórios iniciadores e acessórios explosivos, exceto quando houver referência específica deles. Tá? Fica instituído o sistema SICOEX, que a gente vai falar sobre eles daqui a pouco, Sistema de Controle de Explosivos, no âmbito do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados, o SIFPC, com a finalidade de realizar o controle dos explosivos. E isso é bem complexo, que eles querem controlar tudo, todos os seus desmontes, quanto de explosivo, como que eles estão armazenados, como que eles são transportados, por exemplo, isso tudo tem que ser bem descritinho. A gente tem obter informação dos explosivos, que eu acabei de falar, expedir autorizações de aquisições de explosivos e prestação de serviços de detonação, emitir relatórios gerenciais e estratégicos sobre explosivos. Então isso aqui é uma forma do Exército ter de controlar esses tipos de produtos que são tão complexos, né? Então, nesse artigo 3º, ele fala, 3º e 4º, ele fala sobre isso. No artigo 5º, eles falam que as empresas que fabricam, importam, exportam, comercializam, utilizam e prestam serviços envolvendo os explosivos devem documentar os demonstrativos de entrada e de saída de explosivos por meio do SICOEX. Então, se você está utilizando, vendendo, exportando, importando, fabricando, seja lá o que for relacionado ao explosivo, você sempre tem que mostrar o quanto de explosivo entrou e quanto saiu, tá? Anexos A e B, para eles terem um controle. Por exemplo, vocês já viram lá o cordel detonante, né? No cordel detonante dele ali tem no próprio cordel tem um índice de identificação seriada, o IIS, que é o que está descrito aqui embaixo, e a metragem, tá? Porque se eu utilizei, por exemplo, no meu desmonte 100 metros de cordel, meu rolo de cordel tinha 400, isso quer dizer que tem que ter 300, tá? Então, se estava antes em 222, 400, então ele estava em 432. Agora ele tem que estar em 332, porque eu só usei 100. Tá? Então ali eles têm esse controle 100%. Então o que está no papel tem que bater com o que está, por exemplo, no paiol. Tá? Então eles vão sempre estar controlando essas relações aí. Tá? Então os demonstrativos de entrada devem apresentar a origem e as especificações do produto, a identificação individual seriado e os dados do fornecedor. Tá? E os de saída devem apresentar o destino e especificações do produto, o ISS também, e os dados de destino. Por exemplo, eu tenho um paiol e eu tenho 5 frentes de lavra. Então, quando o meu explosivo ele entra no paiol, eu vou dizer quem foi que mandou, qual foi a empresa que eu comprei. Tá? A gente tem, por exemplo, aqui Explobarra, a OPEX fornecendo Orica, você pode comprar Maxan, Enaex, tem Britanite, que eu acho que a Britanite virou Enaex, né? Agora eu esqueci. Mas você tem outras, né? Você tem a Explog, você tem outras empresas por aí que elas fazem esse tipo de serviço. Então entrou o explosivo, anota. Saiu o explosivo, eu vou levar para frente 5. Né? Eu tenho uma pedreira com 5 frentes. Eu estou levando para frente 5, estou levando X quilos de anfo, X quilos de não sei o que, estou levando tantos cordéis, tanto e vai ficar tudo descritinho ali.
para que você consiga bater o que você tem de material realmente no sistema com o que você tem no paiol, tá? Enquanto os demonstrativos do que se trata o artigo 5º não forem disponibilizados SICOEX, as informações sobre os explosivos devem ficar disponíveis para apresentação à fiscalização quando solicitados no prazo de 2 anos. Antigamente isso era no prazo de 10 anos, agora diminuíram para 2 anos. Tá? Na lei lá da R105, COLOG 3, era bem mais tempo, eles diminuíram bastante. O transporte e armazenagem de explosivos pertencentes aos órgãos de segurança pública e às Forças Armadas são de responsabilidade deles mesmos. Tá? Então eles trabalham de formas diferentes do que a gente que é civil. Tá? Uma outra coisa que a gente tem, antes de eu mostrar isso aqui, então eu vou abrir a portaria 147. Deixa eu ver se ela vai mudar aqui para vocês. 147. Deixa eu mudar para mim agora ela aqui, para que eu consiga visualizar também. Então aqui só para vocês verem, eu vou descendo e eu vou falar para vocês. Ele fala das atividades de instalação de fábricas, de explosivos fabricados no Brasil, tá? Não sei se no artigo 9º, das áreas perigosas das fábricas de explosivos, tá? Por exemplo, aqui o artigo 10, deixa eu ver se eu marcar aqui, marca para vocês, marcou, meu mouse está passando aqui, beleza. Ele fala aqui que, por exemplo, a gente precisa ter monitoramento eletrônico com câmeras em fábricas, por exemplo, tá? Aqui a gravação tem que ficar gravada por no mínimo 30 dias, tá? Os explosivos importados devem ser marcados de acordo com o previsto no anexo, licença de importação, do comércio, de como é que funciona, e eu estou passando bem rapidamente porque eu sei que vocês vão ler isso depois. Do transporte, por exemplo, extremamente importante a gente falar do transporte, até porque no transporte hoje em dia, por exemplo, o explosivo para ser transitado, eles precisam de carro de segurança agora, né, de escolta, que antigamente não precisava. Então agora, por precisar de escolta, já é um custo a mais que você tem, tá? Então isso tudo tem que ser bem controlado, tá? Aqui, artigo 22. No planejamento de transporte dos explosivos deve ser prevista segurança contra roubos e furtos, tá? Em pontos de parada de apoio. Então aí a gente tem que tomar bastante cuidado. E assim a gente vai, deixa eu reduzir um pouquinho minha tela aqui para passar mais rápido, tá? Ele fala sobre o caso das unidades móveis de bombeamento, ela deve ter compartimentos e caixas de segurança diferentes para que você possa ter os acessórios diferentes dos processos, né, em lado oposto da carroceria, para evitar a explosão, por exemplo, tá? Então você tem que ter várias coisas, o tipo de armazenagem, como que o explosivo tem que ser armazenado, tá? Todos os depósitos devem ter monitoramento eletrônico, câmera, essas coisas, alarmes e coisas afins, tá? E eu não vou parar muito tempo para falar sobre tudo isso, porque senão a gente vai ficar 30 anos aqui só lendo essa norma, tá? Então a gente tem que ver o tamanho dos nossos paióis, por exemplo. Eles têm que ter de acordo com o número de caixas armazenadas, a superfície ocupada por uma carga e o número de caixas empilhadas verticalmente vai ser o tamanho desse nosso paiol, tá? Então ele fala aqui de diversas coisas. Deixa eu só ver, essa norma tem 55 páginas, tá, pessoal? Então não vou lê-la toda, porque senão a gente não sai daqui. Da detonação, por exemplo, ele fala como é que tem que ser feito, tá? Então, por exemplo, o artigo 46, ele fala que a detonação deve ser precedida de autorização do sistema de fiscalização de produtos controlados. Ou seja, eu quero fazer uma detonação hoje. Posso fazer? Se não tiver autorizado, não posso. Se tiver autorizado, ok, posso fazer. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a essa questão também. Tá? Eu falei ok de novo, meu telefone fez outra pesquisa. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Tá? Então a autorização para execução do nosso desmonte, ele tem que ser feito através de requerimento no sistema SICOEX, tá? Com pelo menos 5 dias antes. Então vamos lá. Eu quero fazer hoje, e de hoje para hoje não posso. Tem que pedir autorização no sistema SICOEX e daqui a 5 dias eu posso fazer meu desmonte, tá?
Se eu não fizer isso, eu não posso detonar. E se eu detonar sem autorização, eu posso ser multado, embargado, tá? Porque aqui embaixo ele vai falar sobre as penalizações. Ok? Deixa eu diminuir aqui para ver se eu consigo passar uma página por vez. Estou conseguindo. Utilização, aquisição, tráfego, rastreamento, isso tudo bem importante. Mas aqui nessa norma, que eu vou voltar para a aula anterior, porque senão vai ficar uma aula muito grande. Tá? Então essa aqui é a norma que ela fala bastante sobre o uso e manuseio dos nossos explosivos. E agora a gente vai falar sobre a norma 118, tá? Que ela estabelece uma lista de produtos controlados. Tá? Então ela fala aqui, ela fala no artigo 1º, estabelecer a lista de produtos controlados pelo Exército. Tá? Então ela traz uma sequência de todos os tipos de produtos que eles controlam, entre os explosivos que a gente usa, arma de fogo e um monte de outras coisas. Tá? Então o artigo 1º ela fala justamente isso que eu acabei de ler, e os produtos controlados pelo Exército são listados por tipo e grupo que pertencem conforme a classificação prevista no anexo 2º do decreto 10.030 de 2019, e ele fala, por exemplo, número de ordem com identificação numérica formado por 6 algarismos, onde ele fala o tipo do produto controlado e o grupo que ele está, e aí a gente consegue fazer essa sequência do PCE, produto controlado pelo Exército, e a nomenclatura do produto apresenta o nome e a designação de cada um dos produtos, e aí o complemento mostra as informações adicionais desses tipos de materiais. Tá? Os produtos que derivem de misturas ou soluções que contenham pelo menos um produto controlado pelo Exército, do tipo produto químico, deverão ser avaliados por meio de parecer técnico da Diretoria de Produtos Controlados. Tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. E isso tudo vai estar relacionado no livro de recomendações das Nações Unidas para evitar problemas aleatórios, né? Já a portaria 56, deixa eu só voltar aqui nas legislações, porque aí eu consigo abrir a 118 aqui rapidamente para vocês. Ó, a 118, ela está aqui, e vocês vão ver que ela é bem pequenininha, ela tem 14 páginas, mas só deixa eu abrir, ajustar a tela inteira. Vocês vão ver a lista de produtos que estão aqui, né? Então ele fala arma de fogo automática, por exemplo. Então, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor para vocês enxergarem. Então ele fala de arma de fogo. A gente, se eu não me engano, a gente está no 3, explosivo. Isso, explosivo de ruptura, por exemplo, ele fala aqui. Ácido, explosivo plástico, ânfo, emulsão bombeada, encartuchada, lama explosiva, gelatina. Então tá aqui o número e a sequência do número para que a gente vai estar utilizando, tá? Aqui eles têm explosivos de baixos explosivos, que são os mais fracos, né, que a gente poderia estar utilizando, pólvora e tal. Então esse aqui é a portaria 118. Voltando lá para a nossa aula, que a gente já ia começar a falar da de 56. A portaria 56, ela fala sobre os procedimentos administrativos para concessão, revalidação, apostilamento e cancelamento de registro no Exército. E isso aqui é importante, pessoal, pelo simples fato de que, para você poder trabalhar com explosivo, por exemplo, a empresa precisa ter o que a gente chama de CR, tá? Certificado de Registro. E a norma não fala em CR, ela fala em registro. Tá? Então, quando você tem o registro, quer dizer que você tem um certificado de registro. Tá? Então, essa norma 56 ela fala justamente sobre isso, com o que a gente tem que fazer para poder trabalhar com explosivo, tá? Para a gente ter a concessão, a revalidação, se por acaso você perdeu, o apostilamento, que é você mostrar a sequência lá dos explosivos, as atividades que você faz, e o cancelamento do registro. É tudo de acordo com a portaria 56 de 2017. Tá? Então ela fala que nessa portaria estabelece os procedimentos administrativos para concessão, revalidação, apostilamento
e cancelamento do registro do Exército, e para o exercício de qualquer atividade dos produtos controlados PCE, que são aqueles das 118 que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Seja por ação própria ou terceirizada, as pessoas físicas ou jurídicas devem ser registradas no Exército. Ou seja, quando eu vou fazer, por exemplo, eu não tenho paiol, eu faço desmonte, mas eu não compro explosivo. Eu preciso ter um CR, eu preciso ter uma autorização do Exército para usar o explosivo dentro da minha empresa. Se eu tenho paiol, aí não tenho nem dúvida que eu preciso de CR. Tá? Então isso aqui é o que a norma, a portaria 56 de 2017 fala para a gente. Ela também fala no artigo 7º que o registro para efeito dessa portaria é o assentamento de dados de identificação da pessoa física ou jurídica habilitada, das atividades, dos tipos de produtos controlados pelos Exércitos e de outras informações complementares julgadas impertinentes, publicadas em documento oficial perante o Exército, que aí sim é o certificado de registro, tá? O CR. No parágrafo 1º, ele fala que os exercícios de atividades como os PCEs devem restringir as condições estabelecidas nos dados de registro da pessoa. Tá? Então, a gente só pode fazer o que está de acordo com o que o CR permite. Tá? Já o artigo 10, ele fala que a apostila é o documento anexo e complementar do registro, no qual são registradas as atividades e os produtos controlados que você pode estar utilizando, conforme os anexos A1 e B1 dessa portaria, que aí eles vão mostrar, você vai pedir autorização para esse tipo de atividade. As apostilas terão um prazo de validade dos próprios registros, então você tem um registro, você tem um apostilamento associado a ele com prazo de validade, tá? E no caso de registro de representantes fabricantes estrangeiros, a validade será condicionada à validade da carta de representação e assim por diante. Tá? No artigo 22, ele fala que o apostilamento ao registro é o processo de alteração dos dados, tá? Inclusão, exclusão ou atualização da pessoa, do produto controlado pelo Exército, da atividade ou informações complementares, mediante iniciativa do interessado a qualquer tempo. Ou seja, eu posso alterar. Eu antes trabalhava só com emulsão, mas agora eu quero trabalhar com hidrogel. Eu posso ir lá e pedir esse apostilamento para trocar o tipo de dispositivo que eu utilizava no meu empreendimento, por exemplo. Tá? Isso aqui é como se fosse um imposto de renda, não, mas é como se fosse um licenciamento junto ao Exército, né? Para você poder dizer o que você precisa e ele te autorizar a você fazer isso. Tá? Deixa eu voltar aqui então, eu vou passar para a portaria. Deixa eu passar aqui para mostrar a 56. Tá? Então a 56 ela é grandona também, 54 páginas, só para vocês verem, eles falam quais são as atividades com produtos controlados e como é que isso tudo funciona. Tá? Logicamente eu não vou ler essa lei com vocês, mas eu quero só que vocês prestem atenção em alguns casos, estou passando bem rapidão. Deixa eu mostrar a página inteira aqui para passar mais rápido, né? Do registro, né, que aqui ele fala como é que você faz para pegar o CR, para você ter o CR, tá? Os tipos de produtos controlados que estão descritos aqui nesse artigo para você ter, não diz nada com relação à arma de fogo, então a arma de fogo é um outro caso específico, né, que aí entra no caso de porte e posse de arma, que são coisas diferentes. Aqui é para uso de explosivos ou outros tipos de produto que não seja arma de fogo, tá? E o apostilamento está vinculado a um CPF ou CNPJ específico, tá? Então, eu não posso ter registros em nome de várias pessoas diferentes. Tá? Então, aqui ela vai falar de todas as normas específicas que a gente tem, que a gente pode estar trabalhando, do processo de registro, tá? E assim por diante que a gente tem nessa lei, por exemplo. Eu queria mostrar isso aqui. Registro para atividade de fabricação, por exemplo, a gente tem aqui em Cachoeiro uma fábrica, né? Então eles têm um tipo de trabalho diferenciado, tá? Então a gente tem revalidação, tá? Quando você precisa revalidar o seu registro depois de um tempo, então porque você parou de fazer, da alteração, né, do apostilamento que você tem na sua atividade. São bastante coisas que a gente precisa ler e entender
para a nossa operação. Beleza? Então essa aqui ela vai falar como eu consigo trabalhar com explosivo, como que eu posso ter a utilização do meu explosivo, como que eu posso solicitar a utilização do meu explosivo, né? Como trabalhar a área 147. Eu uso a 56, tenho o meu CR, depois eu uso a 147. Tá? Então a gente volta aqui para a nossa aula. Deixa eu voltar. Então, cadê? Travou tudo, não quer mais passar os slides? Passou. Agora a gente tem a instrução ITA 22, tá? Que ela fala sobre o sistema SICOEX propriamente dito. Tá? O sistema SICOEX é onde você tem que fazer toda a inserção dos seus dados, como vai ser o seu desmonte, plano de fogo e assim por diante. Tá? Então, o cadastro no sistema SICOEX eu vou mostrar para vocês rapidamente. Infelizmente, nós não temos acesso ao sistema SICOEX, só empresas específicas, tá? Mas eu usei o manual do SICOEX, eu usei alguns dados, alguns amigos me ajudaram, né? A Ludmila, uma ex-aluna nossa, um colega de profissão, Diego Ribas, lá da UFPE, me ajudou também com alguns materiais sobre isso. Tá? Mas só para a gente ver como é que funciona, né? Na criação do portal SICOEX, que é o artigo 4º da ITA 22, tá? Ele fala que o cadastro no portal é obrigatório para todos os que usam explosivos, seja eles pedreiras, prestadores de serviços, obras ou etc. E no portal será possível publicar os avisos de detonação, que é aqueles que você avisa 5 dias antes que você vai estar detonando. Tá? Então é bem importante a gente lembrar disso. Tem que estar no sistema SICOEX. Solicitar autorização para execução do serviço de detonação, informar o demonstrativo de entrada e saída do material, realizar a solicitação de aquisição de explosivos, informar a existência de roubos e furtos, entre outras funções. Isso aqui, por exemplo, de roubos e furtos é para o caso lá que acontecia, ou ainda acontece, né, de roubo de caixa eletrônico, essas coisas todas. Os caras roubam o cordel para detonar a caixa eletrônica. Aí o exército tentando se precaver, colocou isso como norma, né? Que você tem que avisar, foi roubado, não é só avisar na polícia civil, mas também cadastrar no sistema. Tá? Todas as compras de explosivos devem estar precedidas de autorização para aquisição, tá? E no período de disponibilidade por meio do portal SICOEX, deverá ser utilizado o formulário de autorização para aquisição de explosivos, que está nessa ITA também. Então você tem que preencher todos os formulários, independente do que aconteça. Tá? E todos os explosivos e acessórios são passíveis de escolta armada, exceto para emulsão bombeável não sensibilizada, ou seja, que ainda não pode detonar. Tá? Então, todos os nossos explosivos têm que estar bem seguros, né? Então, para se cadastrar no sistema SICOEX, você tem que montar um processo com um requerimento para a utilização do SICOEX em 2 vias. Eu vou mostrar para vocês como ele é. O anexo 1A, que é a responsabilidade do uso do sistema. O anexo 2A2, que é o termo de compromisso e confidencialidade. A ata do ato constitutivo de pessoas físicas, pessoa jurídica requerente, o contrato social. Cópia do documento de identificação e CPF do representante legal e cópia do documento de identificação e CPF do usuário da empresa do SICOEX. Então, a pessoa que mexe no SICOEX, ela tem a responsabilidade, né? O documento dela vai lá e ela fica responsável pelo manuseio do sistema. Tá? Então, com esse processo montado, você tem que ir até o seu quartel fiscalizador e protocolar. E o Exército tem 5 dias para mandar o seu acesso ao sistema SICOEX. Então, o que isso significa? Que existem, por exemplo, regiões militares. Né? Aqui no Espírito Santo, Rio de Janeiro, a gente é da primeira região militar, onde o Exército do Espírito Santo, até onde eu sei, se alguém puder me corrigir, o do Espírito Santo responde à primeira região militar do Rio de Janeiro. Eu acho que Recife é a 7ª região militar, por exemplo. Tá? Então, cada local tem a sua região militar e o seu quartel que vai fazer esse controle, tá? O seu quartel fiscalizador. Beleza? Então, essa aqui é a carinha lá do SICOEX. Tá? Então, ele é dessa forma aqui.
Então ele mostra como que é o sistema propriamente dito, tá? Então, aqui é sistema de controles, aí você tem página inicial, né? O DDE, que é sobre demonstração de explosivos, entrada, saída de explosivo, relatório de ocorrência, autorização de aquisição de explosivo, autorização de destruição de explosivo, autorização para uso do desmonte, tá? Lista dos explosivos que você vai utilizar e assim por diante, tá? É bem intuitivo esse sistema. Eu entrei nele uma vez, mas eu não tenho muito acesso a ele, tá? Mas só para a gente ver aqui, ó, no final dele aqui embaixo ele fala sobre as legislações, mas para você ter legislação você tem que ter, para você acessar as legislações você já tinha que ter entrado no sistema antes, né? Mas só para vocês verem que eles vão, sempre que aparecerem normas novas, eles vão mudar aqui na parte de legislação, tá? Então aqui está aquele anexo para requerimento de utilização, onde você vai fazer todo o preenchimento, dizer, né, já dá os anexos que você tem que ter, preencher o documentinho aqui para explicar como que é a sua atividade. Depois você vem o anexo A1, que é o termo de responsabilidade, você também vai preenchê-lo, dizer seu nome, o nome do seu RG, de quem vai ficar a responsabilidade pelo uso do sistema SICOEX. Depois disso, você tem o termo de compromisso e confidencialidade, quase que essa palavra não sai, tá? Que você fala que você compromete-se, né, manter sigilo sobre a senha distribuída, assumindo total responsabilidade pelos danos, contravenções em crimes que ocorrer se você passar essa senha para alguém, tá? Então aí tem que tomar bastante cuidado. E os ícones utilizados no sistema SICOEX, né? Que aí a gente sabe que aqui ele fala da lista de lançamento, novo lançamento, produtos controlados pelo exército e seus lançamentos como entrada, a ficha dos produtos controlados, o novo lançamento de saída de explosivos, lista de produtos controlados, imprimir autorização, excluir o formulário, aviso de detonação, autorização cancelada, verifique o preenchimento do formulário e assim por diante. Então, ele mostra aqui pra gente cada uma dessas operações. Por exemplo, se a sua autorização ela foi deferida pelo sistema de fiscalização de produtos controlados, aviso de consumo e assim por diante. Quando o ícone estiver na cor vermelha, significa que não há lançamento e, em consequência, não é permitido o envio para o sistema de fiscalização, tá? Mas para eu fazer essa autorização de aquisição de explosivo, para eu adquirir o explosivo, eu estou comprando do Alex, por exemplo. Se eu estou comprando do Alex, eu tenho que pagar o Alex, logicamente estou comprando ele, mas para eu mandar essa autorização de aquisição, eu tenho que primeiro gerar uma GRU para pagar ao governo para estar comprando esse tipo de explosivo, tá? Então eu vou lá, gero minha GRU, entro nesse site que está aí na tela, tá? consulta.tesouro.fazenda.gov.br/GRU, novo site e assim por diante, que a gente vai entrar nessa telinha aqui, ó. Entrando nessa telinha aqui, tá? A gente tem essas informações que a gente tem que preencher, tá? Unidade gestora, gestão, unidade e tipo de recolhimento. E aí a gente vem, depois a gente vai colocar os dados aqui, né? O número de referência, a competência, o vencimento, o CNPJ e o nome do contribuinte, tá? Depois a gente vai colocar o valor principal, que é R$50, e assim por diante. Esses dados estão aqui, tá? Então, número de referência é o 2XX42, onde o XX significa, por exemplo, a região militar, que aqui no nosso caso seria o 01, tá? O 01 é a primeira região. A competência é o mês e o ano do dia que a GRU está sendo emitida. A gente, por exemplo, hoje é 28 de março, estou gravando essa aula no domingo de noite, tá? Então a gente está em 3 de 2021, tá? Então essa é a competência. Vencimento é a data escolhida do pagamento da GRU. Se eu colocasse amanhã, por exemplo, seria 29 de março. O CNPJ ou CPF de quem está solicitando autorização, de preferência quem tem o CR, tá? O nome do contribuinte recolhedor, o valor principal e os demais dados em branco para o valor total R$50. E aí sim você tem a sua autorização de aquisição de explosivo.
tá? Que aí dentro do SICOEX você solicita autorização informando o fornecedor, produto e quantidade, obedecendo os materiais previstos no seu CR, tá? Então você não pode colocar nada que não está no seu CR, tá? E aí você clica em autorizar a aquisição de explosivo, novo registro, tá? Você vai preencher os dados, botar o nome do representante legal, número da autenticação da GRU, com código de autenticação do comprovante, número de referência da GRU, o valor que você utilizou, a data de vencimento, a justificativa, tá? E assim por diante, tá? Você vai avançar, de volta ao menu, os produtos a serem adquiridos, anexa a GRU, é importante anexar a própria GRU é o boleto, né? Você anexa o boleto e o comprovante de pagamento, se você não colocar um dos dois você não consegue, tá? E aí você vai submeter o processo clicando nesse ícone, tá? E em seguida ele vai ficar como enviado. E aí você salva um protocolo de envio, tá? Aí você clica na lupa e depois você baixa o PDF, tá? Se você quiser mais instruções, tem aqui no sistema do próprio Exército, tá? Então aqui é uma visão de como é que funciona isso tudo, tá? Então aqui é como que aparece na tela, né? A tela do sistema SICOEX para esse procedimento, tá? Nome, CPF, o fornecedor, tá? O número de autenticação da GRU, de referência e assim por diante, tá? Aqui é a outra parte, a parte de baixo, o número de referência, tá? E a data da GRU para você poder avançar e seguir para as próximas fases. A autorização também, essas solicitações são remetidas ao Exército para análise, podendo ser devolvidos caso tenha pendência, né? Por exemplo, se você não colocou a GRU, ele volta. E as autorizações então são deferidas com validade de 90 dias no máximo, né? Para você fazer essa compra dos seus explosivos. As autorizações devem ser solicitadas pelos compradores de produtos controlados e repassados aos fabricantes ou vendedores para que a empresa possa dar saída no seu sistema SICOEX através do DSE, que é o demonstrativo de saída. Então, eu estou comprando a Alex, fiz todo o procedimento de autorização, eu mando esse documento para o Alex e lá ele consegue dar a saída do paiol dele, por exemplo, tá? Uma outra coisa que a gente tem é o uso do serviço de detonação, o ASD. Tá? Então, nesse caso específico, eu vou ser necessário também uma GRU, só que nesse caso agora de R$100 para cada detonação que eu vou fazer. Eu tenho que entrar no site para emissão do GRU, que é o mesmo anterior, tá? E aí eu faço todo o procedimento bem parecido que eu tinha antes, diferente agora que eu vou mudar o tipo do trabalho que eu estou fazendo, tá? Que eu vou descrever que agora é para serviço de detonação, tá? E vou colocar o valor de R$100 e não mais R$50, tá? Então, além da GRU, dentro do sistema SICOEX, eu tenho que colocar a GRU, o comprovante de pagamento, o contrato do serviço, tá? Quando for utilizado por terceiros, o CR do cliente, o alvará da prefeitura, processo ANM, plano de segurança que a gente tem que fazer. A gente tem que apresentar por ano, pessoal, alguns planos, tá? Plano de estabilidade, plano de resgate e salvamento, plano de ações emergenciais, plano de segurança, plano de fogo. Para o Exército, a gente tem que apresentar plano de fogo e plano de segurança todo ano para mostrar como que a gente está agindo, né, dentro da nossa atividade. Então, além disso tudo, eu tenho que colocar o plano de segurança, garantindo que isso está sendo feito por pessoas habilitadas e sendo feito de forma correta. Além disso, eu tenho que colocar a RT de cargo e função da pessoa que está trabalhando ali, tá? O engenheiro de Minas, o CR da empresa prestadora de serviço e a carteira do CREA do engenheiro responsável, tá? Então, isso tudo faz parte do serviço de detonação. E aí você vai em autorização de serviço de detonação, clica em novo registro e faz o mesmo procedimento do que a gente viu para aquisição de explosivos. Tá certo? Então aqui, quando a gente chegar nesse ponto, ele vai mostrar para a gente aqui. Você deu entrada, o número, né? Você deu entrada no dia 25/5,
fechou no dia 25/8, né? E aí ele está dando aqui como ok. Se ele estivesse marcando como vermelho aqui, ele estaria como status não confirmado, tá? E aí ele estaria dizendo que você tem que clicar nesse ícone para registrar os produtos a serem utilizados na detonação. E quando houver a estrela piscando, você tem que dar o conhecimento de alerta que alguma coisa não está funcionando. E aí você tem que cancelar o aviso de detonação quando algo estiver errado aqui no processo, tá? Então ele fala aqui, não pode haver ícone na cor vermelha, significa que algo deixou de ser preenchido ou informado, e aí a sua autorização de serviço de detonação não vai ser emitida, tá? E por que logo no início da aula eu falei que essa aula poderia envelhecer rápido, né? Porque pode ser que aconteça de que essa lei mude, esse sistema mude também, mas esse é o que está rodando hoje, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então tem o serviço de atenção. Empresas que possuem apostilado atividade de serviço de detonação, nesses casos, elas podem retirar a autorização por conta própria, sendo responsáveis pelo aviso de detonação e aviso de consumo, tá? Então, se você faz serviço de detonação, já está descrito, você pode fazer isso diretamente, tá? Mas também a empresa precisa que a empresa retire a autorização de aquisição para representar ao seu fornecedor de produtos controlados pelo Exército. Tá? Então, nesses casos, são casos específicos, você já pode fazer isso diretamente. Tá? Seguindo aqui nas ASDs, elas são definidas diferentemente dos prazos de validade, com diferentes prazos de validade. Normalmente, o Exército vincula sua validade com algum documento, seja ele o alvará, o certificado de registro, RT, contrato de prestação de serviço e assim por diante. Tá? O Exército solicita pelo menos 5 dias úteis para análise do protocolo do serviço de detonação e o que pode variar tanto quanto mais para menos, dependendo da região onde vai acontecer a detonação. Então, a gente sempre que for fazer a solicitação de serviço de detonação, tem que fazer isso com um prazo grande, né, para a gente evitar problemas e que isso gere atraso. Tá? Uma vez deferida a SD, a empresa precisa abrir um aviso de detonação. Primeiro você tem autorização para fazer a detonação, depois você tem que avisar quando você vai fazer. Tá? Então você tem que fazer isso com 3 dias úteis antes da detonação. Gleicon, calma aí, eu não entendi nada. Então vamos lá. Eu fiz uma solicitação para adquirir meu explosivo. Adquiri. Agora eu peço uma autorização para usar meu explosivo. Eu vou avisar o Exército. Um dia eu vou usar meu explosivo. Beleza? Beleza. Você está autorizado para um dia usar. Exército, eu quero usar meu explosivo quinta-feira. Hoje é domingo. Tá? Então, jogo no sistema que quinta-feira eu vou utilizar, 3 dias antes. Beleza? Ok. Exército, eu quero fazer minha detonação segunda-feira. Tem que avisar isso quando? Na sexta? Não, porque ninguém vai olhar sábado e domingo. Então, você tem que avisar na quarta. Tá? Então, você tem que avisar antes. Bem antes. Aí você vai ter quinta, sexta, segunda. No caso, eu tinha que avisar na terça, né? Quarta, quinta e sexta. Para segunda-feira fazer meu desmonte. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. No aviso são informadas as quantidades previstas dos explosivos a serem utilizados. Não precisa ser um valor exato, apenas uma previsão, de forma a não destoar tanto da realidade. Eu não posso dizer que eu vou usar 100 gramas e usar 10 toneladas. Tá? Então isso também é absurdo. Mas a gente já tem que fazer aquele plano de fogo direitinho lá e ter uma ideia mais ou menos de como que vai estar a quantidade de explosivo. Também é anexado um plano de fogo com características da frente de lavra a ser detonada, com malha, quantidade de furos, linhas, altura de bancada, inclinação, densidade do material, entre outros. Então seu plano de fogo tem que estar bem alinhadinho, bem bonitinho, tá? Para você fazer essa solicitação no serviço de detonação. Após o serviço ser aberto, o Exército precisa confirmar o aviso para que seja possível a detonação ser realizado o aviso do consumo. E a pendência da confirmação não impede a realização do fogo. Ou seja, ainda que você não tenha essa autorização do Exército, se você pediu com os 3 dias antes, você pode fazer a detonação. Tá? Após a detonação, a empresa tem até 3 dias úteis para realizar o aviso de consumo, ou seja, Exército, pedi para detonar, eu quero detonar quinta-feira, beleza? Beleza. Chegou quinta-feira, detonei. Então eu vou ter sexta, vou ter segunda e vou ter terça para avisar o Exército que eu usei o explosivo. Tá?
Então eu vou lá no sistema SQX e aviso, previ que eu ia utilizar 10 toneladas, usei 10.500, você vai lá e diz que usou 10.500. Tá? Então isso tudo tem que ficar registrado, até para se tiver uma fiscalização, eles já terem o controle e ver direitinho como tudo funcionou. No aviso de consumo são a quantidade que de fato foram utilizados na detonação, e no aviso também são informados dados da equipe técnica responsável pelo fogo, como o engenheiro responsável e assim por diante. Dentro do SICOEX são anexadas as notas fiscais, sistema guias de tráfego, termo de transferência de posse e relatório de carregamento dos explosivos, mostrando como tudo foi realizado nas operações. Tá? Então, tudo, 100% do que você fez na detonação, ela tem que ser registrada e apresentada para o Exército. Tá bom? Então, isso aí é uma necessidade que a gente tem. Então, o aviso de consumo, conforme o artigo 56 da Portaria 147, tá? Após a detonação, acessando novamente o campo de aviso de detonação e autorizações de serviço de detonação, lista o aviso de detonação e encontre o aviso desejado e clique em aviso de consumo. Tá? A gente precisa emitir o aviso de consumo que atualiza automaticamente quanto de você tem de explosivo na empresa. Tá? Então você não precisa mudar o seu DSE, né, que é a descrição da saída de explosivo. Você avisando no consumo lá, ele já tira automaticamente do seu estoque. Tá? Se tiver estrela piscando, você tem alguma coisa errada e aí você tem que corrigir. Ou seja, fiz o aviso de consumo, ele já automaticamente tira do seu estoque e isso serve para controle. O Exército pode fazer a fiscalização e olhar e fazer, tá, mas você fez a detonação, está dizendo que você tinha 300 quilos de explosivo e quando eu estou chegando aqui você tem 150. O que aconteceu com 150? Alguma coisa está errada e eles conseguem ver por esse procedimento. Tá? Então, aqui a gente consegue analisar, né, essa relação do aviso de consumo que você tem que preencher nessa fase do procedimento. Tá? Então, aqui ele vai dar para a gente. Né, você deve realizar através desse tópico, ao realizar o aviso de consumo até 3 dias depois, conforme o Portaria 56, o artigo 56, e assim por diante ele vai atualizar automaticamente o seu estoque. Só para você ver onde está a carinha dele ali. E nessa lista onde está marcado, você vai descrever cada tipo de explosivo, acessório que você utilizou. Tá? Então vocês vão ver que é bem intuitivo o processo, né? Então aqui você consegue ver, você anexa os documentos do aviso de consumo e aí você lista os produtos que foram consumidos. Tá? Já o DE, demonstrativo de entrada de explosivo, quando você utilizar, a empresa deve cadastrar o explosivo existente, somente o existente no seu estoque, e o registro de entrada se dá através de fabricação, importação, comércio e movimentação de estoque. Você está tirando de um painel para o outro, por exemplo, isso tudo tem que estar descrito no seu demonstrativo de entrada de explosivo. Tá? E aí você vem aqui na lateralzinha, tem o DE, e aí você coloca todos os explosivos que você está utilizando na sua empresa. Tá? E você vai colocar aqui, por exemplo, eu coloquei uma imagem na sequência, que aqui a gente tem o ANFO. Tá? O ANFO, estou apontando explosivo plástico e falar do ANFO. Você vai aqui e coloca o ANFO, a quantidade de explosivo que você está adquirindo. Tá? Aqui, por exemplo, eu deixei para os nossos acessórios, né? Acessório explosivo, iniciadores, e aí você vai colocando na sua lista. Tá? Aqui, por exemplo, os retardos, tubo de choque, que o pessoal chama de linha silenciosa. Quase que não dá para ver aqui porque a minha carinha está na frente, mas tudo bem. Os reforçadores, né? Então você vai colocando tudo isso nessa sua lista de entrada de explosivo. Tá? Aqui é só para a gente ver. Se você quiser tirar algum explosivo, você vai lá e clica em menos. Aí você está tirando eles da sua lista. Nesse caso específico, você vai lá e coloca, né, a quantidade de explosivo que você está utilizando, você vem e coloca em quantidade, tá, para você mostrar o que você está fazendo, a quantidade de explosivo que está entrando no seu empreendimento. Tá? Já na saída, você vai descrever os tipos de saída, que é exportação, comércio, destruição e ocorrência. Destruição, por exemplo,
O ANFO ele é higroscópico, né? Então vamos considerar que o ANFO ele envelheceu, ele ficou próximo de água, ele não tem mais poder energético, então você precisa destruir ele. Não é simplesmente pegar e dar fim ao ANFO, você tem que avisar e explodir, você queimar, por exemplo, o explosivo. Tá? Então você precisa ter essa autorização específica do exército para fazer isso. Tá? A saída do explosivo também tem movimentação de estoque. O uso laboratorial, quando você quer ver a análise, por exemplo, se o seu explosivo ele ainda está com boa energia ou não. O uso industrial, quando você vai fazer a detonação, ou quando ele é para uso de órgão público, né? Que aí você vai ter em obras públicas, então já é diferente. Quando a empresa registra um aviso de consumo de saída, o estoque no DSE é automaticamente o estoque ele é atualizado automaticamente também. Tá? Então você já consegue fazer essa análise. Tá? E aqui você tem, nesse caso específico, tá? O DSE está nesse canto esquerdo da tela e você vai observar as saídas dos produtos controlados, que está aqui, né? Aí você consegue controlar e você pode inserir o ícone do produto que você quer demonstrar a saída deles no processo, tá? Então aqui você colocou esses dados e quando você coloca isso, a atualização automática da saída dos explosivos, no demonstrativo de saída de explosivos. E a gente tem o relatório de ocorrência, que quando acontece algum acidente ou incidente ou roubo, por exemplo, tá? Então as pessoas devem comunicar via SICOEX, furto, roubo, perda, extravio, desvio, recuperação de explosivo de sua propriedade ou posse em até 24 horas após a incidência. A ciência do fato não quer dizer que tem que ser 24 horas depois do fato ocorrido. Sexta-feira todo mundo saiu da empresa, segunda-feira a gente descobriu que teve roubo de explosivo. Então, da hora que você descobriu até o de 24 horas depois, você tem que avisar ao exército via SICOEX. Como que eles conseguem comprovar isso? Eu entrei no paiol, tem a câmera filmando, para mim não tem mais nada dentro. Então ali eles vão pedir a filmagem e você vai ter que comprovar que você só viu naquele momento. Tá? Então deve ser enviado ao sistema de fiscalização até 10 dias úteis a cópia do boletim de ocorrência e informações sobre as apurações realizadas pela empresa, os vídeos, coleta de informação com os funcionários e assim por diante. Tá? Então aí você vai inserir o seu relatório de ocorrência, tá? Você vai dizer o que foi que aconteceu, tá? E aí você vai dizer quais foram os explosivos que foram envolvidos nesse caso, e aí você vai anexar, nesse ícone aqui, você vai anexar o boletim de ocorrência da operação. Tá? A autorização para destruição, que a gente já falou que ele pode estar lá naquele relatório de saída, você também precisa ter essa autorização e ela está condicionada para que sejam feitas a exigências de legislação municipal, estadual ou federal, tá? E a destruição deverá ser acompanhada por uma equipe da fiscalização ou uma organização militar da área do local de destruição e deverá emitir um termo de destruição dos produtos controlados pelo Exército. Então você precisa ter todo um parâmetro, uma noção para você fazer isso. Tá? O requerente tem que preencher a lista de produtos a serem destruídos de acordo com o nome comercial, quantidade, unidade e o ISS, que é bem interessante porque você sabe exatamente qual foi destruído e a quantidade. Tá? O requerente deverá anexar os documentos como nota fiscal de compra, guia de tráfego mostrando os locais por onde o explosivo passou, termo de transferência de posse, auto de restituição, deferimento do juiz autorizando a destruição e um ofício comando, no caso aqui da 3ª Região Militar, no caso da gente, 1ª Região Militar, Procuradora Pública e assim por diante. Tá? Então a gente tem que ter, para você fazer a destruição de explosivo, uma série de coisas que você tem que fazer. Para comprar explosivo, uma série de coisas. Por isso que saber das leis são importantes, para você não fazer nenhuma operação de forma atabalhoada, fazer por fazer, e depois isso te gerar um problema futuro. Tá? Então, antes da destruição, é obrigatória a apresentação da autorização de destruição devidamente preenchida junto ao sistema de fiscalização responsável pelo acompanhamento. E nesse caso, os explosivos a serem detonados, eles precisam
ter o ISS, que é a identificação individual seriado de cada produto. Tá? Então você vai vir nessa telinha aqui e você vai informar quais são os explosivos, tá? Que você está destruindo. Você clicou aqui, né? Ele vai dizer quais são os explosivos, a quantidade deles, tá? E o município da destruição do explosivo, para que todo mundo saiba lá e fique registrado o que foi utilizado. Beleza? Então, dessa forma, a gente acaba o nosso sistema SICOEX, né? Um procedimento que ele não é simples, né? O site é intuitivo, mas a gente tem que saber das legislações, a gente tem que entender de como elas funcionam para que a gente consiga estar pronto para trabalhar nessa área, principalmente, né? Eu vejo em grupos, né, como eu falei, em grupos de WhatsApp, os meus amigos comentando sobre as dificuldades que eles têm sobre o sistema, sobre as leis, que o sistema caiu do ar, que o sistema está congestionado e tal. Mas a gente precisa conhecer das leis que nos regem, por isso que a gente fez essa aula hoje. Tá bom, pessoal? Essa é a última aula do semestre, né, a última aula de perfuração e desmonte de rocha que vocês vão ver. Espero que vocês tenham gostado da experiência. Não deixem de dar o feedback de vocês, de tirar as dúvidas de vocês, tá? Para que a gente possa crescer juntos e aprender juntos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se precisarem de mim, vocês sabem onde me encontrar. Me manda e-mail. Para quem tem meu telefone, me manda WhatsApp. Faz comentário no Moodle. Faz comentário aqui no comentário do YouTube. E a gente se vê em breve. Beleza, pessoal? Fique com Deus. Até mais e tchau.